Boa noite, vocês estão bem? Coisa boa vocês aqui. Aleluia. Vamos falar algumas coisas, eu creio que nós sairemos daqui abençoados. Eu particularmente, quando estava preparando a ministração, eu fiquei papocando por dentro de alegria. Meu Deus, como as revelações da tua palavra é maravilhosa. E isso eu creio que vai chegar até vocês, amém? Eu gostaria que vocês pudessem abrir lá em Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Glória a Deus, aleluia. Romanos 11, 33. Posso ler? Glória a Deus. Fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Paulo estava dizendo aqui, depois dele ter falado tantas outras coisas para o povo, a igreja de Roma, em Roma, ele chegou, ele fez tipo assim, hoje, no tempo de hoje, uau, que extraordinário, quanto conhecimento de Deus, que profundidade das riquezas do Senhor, uau, que sabedoria, quanto conhecimento, o homem não tem ideia dessa grandeza. Sabe, meu irmão, quando eu li isso, meu Deus, que coisa extraordinária, que Deus tão maravilhoso, tão sábio, tão soberano. E aí eu comecei a ler Romanos, eu comecei a entender que riqueza pode estar se referindo à abundância da graça, misericórdia e amor de Deus manifesto no seu plano de salvação. Sabe, sabedoria e conhecimento se refere à capacidade de Deus discernir o melhor caminho, de conhecer todas as coisas de forma perfeita. Aleluia. Quão insondáveis são os seus juízos, ou quão inescrutáveis os seus caminhos. Reconhece que os planos de Deus estão além da nossa compreensão. Isso é extraordinário. Que Deus maravilhoso, quão insondáveis. E quando a gente começa a ler Romanos, eu aconselho que vocês façam isso, leiam essa Romanos todo. Ele vai falar sobre várias coisas, um pouco nós vamos tratar aqui, mas Paulo tinha um grande desafio naquela cidade, que existia dois grupos de cristãos lá, os judeus e os gentios, que os judeus, eles prezavam pela lei, eles prezavam pela circuncisão, eles prezavam pelas tradições do Antigo Testamento, da antiga lei. Os gentios não, os gentios eles não viam necessidade disso. E Paulo começa a dizer o seguinte: olha, o poder de Deus para a salvação daquele que crê em Jesus Cristo, primeiro dos judeus e também do grego. Ou seja, a salvação é para todos. Não há distinção de gregos, judeus, não há distinção. Se crê, simplesmente isso, crê em Jesus Cristo, serás salvo. Esse é o único caminho. E ele estava ali tentando dizer para aquelas pessoas que não importava aquela separação, porque o objetivo era o mesmo, era a salvação em Jesus. Aleluia, estava disponível para todos eles. Glória a Deus, aleluia. E Paulo começa a mostrar para eles, para os gentios, o porquê que eles precisavam da salvação. Porque eles estavam vivendo, mesmo conhecendo que Deus é um Deus soberano, eles viviam adorando ídolos,
adorando imagens, adorando a criatura, ao invés de adorar o Criador. Eles viviam na imoralidade do seu dia a dia. Eles não tinham uma vida consagrada ao Senhor. Eles eram o seguinte: então eu creio em Deus, mas estavam adorando ídolos. Do outro lado, os gentios, os judeus, tinham um choque de realidade. Eles se sentiam soberanos. Eles se achavam a última Coca-Cola do deserto, porque eles são os escolhidos, eles são dos escolhidos segundo a lei. E Paulo argumenta para o seguinte: olha, a lei não se cumpre perfeitamente se você não cumprir a lei. O que é que adianta você dizer que guarda a lei, mas você não cumpre? E eles estavam ali vivendo uma vida de qualquer jeito. E o resultado, ele conclui o seguinte: ninguém tem vantagem nesse negócio. Os judeus achando que era muito religioso, e os gentios que viviam na prática da imoralidade, estão todos no barco, em um barco que está afundando. Aleluia. Sabe, meus irmãos, aquelas pessoas estavam vivendo em pecado, vivendo uma vida que não agradava a Deus. Uma vida, por mais que estavam até buscando estar em um meio de uma congregação, mas o íntimo estava corrompido. Uma vida dupla, uma vida que não agradava ao Senhor. E Paulo estava dizendo que eles precisavam se arrepender dessas práticas. Aleluia. Aí lá em Romanos 3, 23, Paulo fala bem assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo confrontou aqueles homens que estavam em uma vida cheia de coisas que não agradava ao Senhor, e disse para ele: olha, todos pecaram e vocês estão destituídos, estão afastados da glória de Deus, estão distantes do Senhor. E é isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente comece a dizer o seguinte: não vou procurar o Senhor, não vou, porque eu estou em uma vida. Aconteceu isso com Adão lá no Éden. Quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Na verdade, meus irmãos, quando a gente estiver passando por alguma situação, nós precisamos correr para perto de Deus e se arrepender. Esse é o que nós devemos fazer. Muitas pessoas fazem, se afastam, ficam distantes desse ambiente de comunhão, onde que um levanta o outro, como Carol bem ministrou semana passada, um levantando o outro. Quando um está fraco, o outro levanta. Misericórdia, o que é isso? Está repreendido. Então o homem estava com a natureza pecaminosa. O homem estava espiritualmente morto. E isso representa desobediência, uma quebra de relacionamento. E o pecado, ele traz essas consequências, como eu já falei. Mas sabe, meus irmãos, a Bíblia fala que em Romanos 5, 20, sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Aonde existia uma multidão de pecado, a graça veio e disse: se arrependa, eu estou cobrindo você. É um favor imerecido. Jesus Cristo veio, pagou um preço para aquele que nele crê não seja condenado, mas seja perdoado. Uma graça, um favor imerecido, a abundante graça.
Aleluia. Só com uma atitude de arrependimento, uma atitude de se entregar verdadeiramente ao Senhor, de viver uma vida sem ser dupla, uma vida plena. Assim como você é com Deus, você é para as pessoas, vivendo uma vida única. Amém? Glória a Deus. Eu creio que vocês, lá no final, vocês vão entender o que eu quero dizer. Aleluia. Além de tirar o pecado, meus irmãos, a graça, ela restaura uma identidade daqueles que creem. Antes, pecador. Agora, pode até ser o pecado tentar, mas nós não somos dominados por ele. Ele não nos domina, porque a nossa natureza pecaminosa foi tirada e foi colocada uma nova criação. O mesmo Espírito Santo de Deus habitando em nós, para nos fazer com que nós possamos vencer todo e qualquer tipo de tentação. Amém? O pecado não tem mais a palavra final. Agora a graça é a que tem. Sabe, com isso também veio a justificação. Eu não vou me dar ao luxo de falar sobre justiça de Deus, porque nosso pastor já ministrou tão bem aqui também. Mas nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. E lá em Romanos também diz que justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé significa que Deus nos declara justos, não por nossas obras. Nós não fizemos nada que pudéssemos merecer, mas por causa do sacrifício de Jesus. Foi por causa dele, por ele e para ele. Aleluia, glória a Deus. E dessa forma, meus irmãos, nós precisamos agora viver uma vida plena no Espírito. E lá em Romanos 8 fala assim: agora pois, nenhuma condenação há. Vai lá em Romanos 8:1. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Ele diz assim: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam, olha, guarde isso, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, aleluia. Sabe que não é sentir, eita, eu estou sentindo arrepio, eita, parece que o Espírito Santo está se movendo, eu estou todo arrepiado. Não é isso, é andar uma vida de santidade, uma vida plena. Andar no Espírito é viver a palavra. Andar no Espírito é cumprir os princípios. Andar no Espírito é no momento em que vier a tentação, você diz o seguinte: hoje não, eu não vou. Hoje não vou. Nem amanhã, nem depois de amanhã, hora nenhuma, dia nenhum. Andar no Espírito é no momento em que vier aquela moça que passar lá daquele jeito e você não diz assim: eu não vou olhar. Eu não vou olhar. O homem também, né? De calça apertada, e a mulher diz: rapaz, o que é aquilo? Não, não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar, porque a minha vida é guiada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Não é sentir, meus irmãos. Em Gálatas, ele diz quais são as concupiscências da carne. Lá em Gálatas 5, 16, 17 fala assim. Eu estou correndo por causa do tempo, mas vão pegando aí. Gálatas 5, 16, 17. Diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, viver no Espírito, aleluia, é não andar na concupiscência da carne. A ira é uma das coisas que nós precisamos controlar. No momento que vier aquela raiva,
O marido larga a toalha em cima da cama e você começa a reclamar dele. Não, então de alguém que está fazendo alguma coisa, alguém que falou mal de você, alguém que lhe afrontou, e você diz: eu vou estar no Espírito. Eu sei que é difícil, a carne geme, treme e chora, mas nós precisamos controlar. Aleluia. Inveja é concupiscência da carne. Ai, como eu desejo aquela casa, como aquela pessoa chegou na igreja primeiro e que já está prosperando daquele jeito. Não, tem que se alegrar com a bênção das pessoas, não desejar. A idolatria, Paulo já falou sobre isso, eu não vou repetir. A glutonaria, eita a glória, eita a glória. Tem pessoas, eu conheço pessoas que já foram em algum lugar que tinha muita comida, e aí chega lá o seguinte: eita, quanta comida, come, e fica cheio, aí vai no banheiro, vomita, para caber mais. Eu conheço pessoas que já fizeram isso. Isso é pecado. Bota ali o seu limite. Agora a onda é todo mundo ficar em forma. Além, adultério é pecado. Adultério faz parte da concupiscência da carne. Oi, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não é vontade de Deus que um homem e uma mulher casado, ou com uma mulher solteira, que tem relacionamento extraconjugal, isso é pecado. A Bíblia diz que até desejar já pecou. Nós precisamos manter a santidade, viver uma vida plena, uma vida de agradar ao Senhor, viver além do natural. As profundezas de Deus é muito melhor. O conhecimento, viver no Espírito, viver uma vida de santidade é muito melhor do que uma vida de dar espaço para que o diabo tenha lugar. E quando nós damos lugar ao diabo, tem consequências. Não é vontade de Deus que a gente sofra, mas quando nós damos brecha ao diabo, é nós que damos brecha. Abrimos a porta do nosso coração para que o diabo possa tirar a onda, porque diz que mangar, não sei se todo mundo conhece a expressão, esbagaçar com a vida de alguém por causa de coisas. Aleluia. Mas glória a Deus, que lá também Gálatas 5, 22, 23 fala dos frutos do Espírito. E é aqui que nós precisamos viver, nesses frutos. Eu sei que tem pessoas que estão olhando para mim e vai dizer assim: rapaz, é difícil viver tudo essas coisas. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, fica mais leve. Sabe quando é que é difícil? Quando nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço, na nossa carne. Mas os frutos do Espírito é o quê? Olha o que diz aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Se a concupiscência da carne, adultério, é pecado, fidelidade, ser fiel, é um fruto do Espírito. Aleluia. Ser manso, ter domínio próprio. Todas essas coisas. Olha só por onde nós podemos começar. Amando as pessoas, principalmente aquelas que nos machucam, aquela que nos persegue, aquela que cria situações, que levanta falso testemunho contra nós. Oh, como eu te amo.
Aleluia. Mas precisa. Você não precisa ser amigo, mas precisa amar. Porque na verdade ela precisa de Deus. Alguém que levanta falso testemunho não está sendo guiado por Deus, então ela precisa do amor de Deus para ser alcançado o coração dela e ela ser transformada. E talvez você que está sendo acusado de alguma coisa seja o canal para que ela possa alcançar a salvação. Eita, aleluia! Ter domínio próprio, ser longânimo, ter paz, ser bondoso. Essas são coisas que a gente pode viver. E eu sei que quando a gente decorar isso, no momento da situação, isso aqui qual é o fruto que eu vou usar? Olha, que legal, é? Qual é o fruto que eu vou usar? Da paciência. Eita, rapaz, se Gustavo fizer uma figurinha minha, eu vou arrancar a cabeça dele, mas... Hein, Gustavo? Mas não fiquei não, viu? Fique de boa. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão recebendo? Amém. Receba que é de Deus. Eu fiquei empolgado, eu estava lá preparando isso, eu estava recebendo. E eu digo, meu Deus, que palavra. Meu Deus, que profundidade de conhecimento de Deus. Aleluia. Sabe, o plano soberano de Deus é demonstrar sua justiça. Ele é justo. Ele é justiça. E não é justiça para punir, não. Ele é justiça para viver, para que a gente possa desfrutar de uma vida plena com Ele. Sermos justificados. Deus é amor e é justiça, né? Tem até música, né? Meu sogro sempre cantava música, né? Pregadores de Rosa, né? Quem conhece Pregadores de Rosa? Não, vou cantar não. Pastor, cante aqui. Pregadores de rosas. Prega que Deus é amor, mas é espinho. Deus é amor, Deus não traz espinho para ninguém não. Deus traz bondade. Aleluia. Salvar o desejo de Deus, o plano soberano de Deus é salvar todos os pecadores. Aquela pessoa que você acha que não tem condição de ser salvo, ela será salva, será encontrada por você, sendo um canal de Deus para abençoar a vida dela. Aleluia. Formar um povo transformador, um povo transformado para viver a imagem de Cristo. Nós somos chamados de pequenos cristos, cristãos. Então nós somos chamados para vivermos o verdadeiro evangelho por onde quer que a gente for. Olha ali um pequeno Cristo. Olha ali um cristão. Esse eu quero ser crente igual a ele. Olha, rapaz, olha o comportamento dele, de um verdadeiro filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos, infelizmente, vivendo um evangelho raso. Isso não é a igreja Verbo da Vida. A igreja Verbo da Vida, distância, é totalmente todo mundo cheio do Espírito, fogo puro. Mas sabe, tudo hoje é raso. As nossas conversas são rasas. O nosso relacionamento com Deus é raso. As informações são muito rápidas e superficiais. Sabe, nós estamos sendo tomados pelas redes sociais com falsas verdades. E estamos acreditando em um momento que o IAR está tomando conta, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É ou não é? Aleluia. Uns recortes como se fosse verdade. Sabe, mas a profundidade das riquezas de Deus significa, sabe o que, meus irmãos? Quando achamos que acabou, aleluia, aí Ele diz, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Quando pensamos que tudo vai dar errado, Ele se revela de uma forma nova. Ele diz, Ele faz tudo novo. Aleluia. Quando vemos que os problemas não têm solução, aí Ele está lá trabalhando na solução em nosso favor. Porque Ele é um Deus que cuida da gente em cada detalhe.
Pai. Aleluia. Esse é o nosso Deus, aquele que tem a sabedoria e as profundezas insondáveis. Aleluia. Não pode ser totalmente, ele não pode ser compreendido com a nossa mente. A mente humana não tem como conhecer a sabedoria e o conhecimento de Deus. São inesgotáveis as suas riquezas. Glória a Deus. Ele se revela com o seu amor. Meu Deus do céu, que Deus extraordinário. Meu Deus, aleluia. Eu estou vibrando de saber que eu faço parte de um reino, de um Deus extraordinário. Aleluia. Ele se revela com seu amor. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais conhecemos do seu amor infinito. Aleluia. É algo incompreensível alguém conhecer esse amor e não se render a ele. É incompreensível alguém que conhece esse amor, que foi encontrado por esse amor e não querer adorá-lo, e não querer servi-lo, e não querer estar próximo dele, dizer bem assim: Senhor, eu não quero mais nada a não ser o Senhor. E lá em 1 Coríntios 2,10 fala assim: porque Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Nós vamos conhecer mais a Deus quando a gente mergulhar mais profundo no Espírito. É lá, intensos, buscando a Ele. A profundeza das riquezas de Deus mostra que seu amor, graça e poder são infinitos. E conhecê-lo exige fé, comunhão, diariamente. Comunhão. Senhor, eu quero me render a seus pés. Eu quero te exaltar. Eu quero engrandecer o teu nome, meu Pai. Eu quero ouvir os teus conselhos. Pai, o Senhor sabe o que eu preciso. E você começar a se derramar na presença dEle. Que seja o tempo que você tenha, mas ser algo intenso. Aleluia. Sabe que um poço raso seca na primeira seca. Um poço raso, ela seca na primeira seca. Mas sabe, a fé rasa não sobrevive a dias profundos. Aleluia. Glória a Deus. As profundezas de Deus, elas são insondáveis. Em Efésios 1:3 fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Qual é o problema que você tem? Você já foi abençoado. Você é próspero nas regiões celestes. Precisamos chamar à existência aquilo que ainda não existe. E é isso que fé faz. Traz aquilo que não existe para o reino natural, porque o reino espiritual é mais real do que o natural. E aquilo que está no sobrenatural, nós precisamos trazer para o reino natural. Aleluia. Olha o que diz aqui em Efésios 2:7. Para mostrar nas eras que hão de vir a riqueza da sua graça, mediante a sua bondade para conosco em Cristo. Para mostrar nas eras que vão vir a riqueza da graça do Senhor. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, nós vamos passar por situações, porque crente também passa por dificuldades, mas passa, não permanece. Passa, não permanece. A situação talvez que
alguns de nós estamos passando é momentânea. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito mais, é além. Aleluia, glória a Deus. As riquezas espirituais descritas em Efésios são as bênçãos eternas. Salvação é uma bênção espiritual. Nós fomos salvos. O perdão, a adoção, agora nós somos filhos. A esperança eterna, que um dia nós vamos morar com o eterno, nós iremos morar no céu. Ainda bem, né, que Deus me encontrou e eu vou morar no céu. Você também, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o que diz aqui em Isaías. Eu gostaria que você abrisse lá em Isaías 55, 8, 9. Glória a Deus, aleluia. Você está empolgado? Aleluia. Eu quero que você saia daqui dessa forma, empolgado, para viver o extraordinário do Senhor, ter uma vida de mais intimidade com o Senhor, não vivendo no raso, mas vivendo no mais profundo, intenso em Deus. Essa é a minha expectativa, é que eu possa fazer com que você entenda que tem muito mais do Senhor para você. Aleluia. Olha o que ele diz aqui: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. A sabedoria de Deus não é apenas maior que a humanidade, ela é infinitamente maior. Enquanto o ser humano vê aquela parte só até aqui, Deus vê o todo. Talvez você só enxergue aquilo que está aqui à sua frente. É isso que talvez você está olhando. Mas quando você está mergulhado no Espírito, o Senhor vai revelar aquilo que está no extraordinário, no reino espiritual. E você vai poder imaginar o seguinte: é lá que eu quero chegar. É lá. É naquele lugar que o Senhor está abrindo os meus olhos para que eu possa enxergar. Porque é isso que Ele quer, se revelar para os teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Confiar na sabedoria divina é descansar na certeza que Deus sabe exatamente o que está para fazer. Uau! É descansar. Aleluia. É descansar. Meu Deus, o que é que vai ser de mim? Descansar. Descansa no Senhor. Aleluia. Sabe, quando nós estamos aprofundados, mergulhados em Deus, as situações do dia a dia, elas não nos alcançam. E eu estava vindo para cá orando, e eu lembrei de algo que eu gostaria de ler para vocês. Em 2004, teve um tsunami na Tailândia e destruiu várias cidades. E os estudiosos, as pessoas que estavam lá, tinham mergulhadores que estavam em águas profundas, estavam lá. E quando eles subiram, e lá eu vou ler aqui que eles disseram, o que os mergulhadores falaram: o seguinte: muitos mergulhadores não sentiram a onda na superfície, mas relataram mudanças drásticas debaixo d'água, como forte correnteza, visibilidade caindo de 25 metros para 2 metros, e moradores de profundidades indicando uma descida súbita, sem explicação. Eles estavam mergulhados e eles não tinham explicação do que estava, eles não sabiam o que estava acontecendo, só sabiam que estava acontecendo alguma coisa, mas eles não sabiam. Quando eles subiram, eles viram as cidades destruídas, algo assim devastador. E no final desse texto que eu encontrei, foi o seguinte: a maioria dos mergulhadores relatou que, embora a força da água tenha sido sentida onde eles estavam, estar submerso foi paradoxalmente mais seguro do que estar na praia. Olha,
para aqueles mergulhadores que estavam lá mergulhando, eles estavam seguros. Geralmente quando a gente vai à praia, eu tenho uma irmã que ela tem medo dessas coisas, e ela é o seguinte: Flávio, o meu desejo é ir morar o mais distante da praia, porque se acontecer alguma coisa desse tipo, eu estou salva. Mas na verdade, para esses mergulhadores, o que salvou a vida deles foi estar mergulhado. Sabe, quando nós estamos mergulhados no Senhor, estamos lá no mais profundo do nosso entendimento, o mais profundo do nosso relacionamento com o Senhor, as circunstâncias, os problemas ao nosso redor, pode até a gente sentir, mas não nos alcança. Nós estamos seguros. Sabe, é porto seguro estar mergulhado em Deus, estar ligado ao Senhor, é segurança. Aleluia, glória a Deus. Grupo de louvor pode vir. Aleluia, oh glória a Deus. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua história. Deus conhece as intenções do seu coração. Deus conhece o seu potencial. Ele sabe o que você é capaz de fazer, mesmo que você não acredite em você, mas Ele acredita. Ele acredita em você. Por isso você precisa também acreditar naquilo que Deus tem reservado para você. Aleluia. Não fique com a cara para cima. Busque em Deus, mergulhe nele. Aleluia, aleluia. Ele fala, eu não vou ler o texto, mas Mateus 27, 24, 27 fala de duas casas que foram criadas, uma na rocha e outra na areia. Aparentemente as duas casas eram iguais, não tinha diferença. Mas qual era a diferença? É porque que estava firmada na rocha, ela tinha um fundamento forte e podia bater as ondas e ela estava lá segura. Aleluia. Vamos firmar, meus irmãos, a nossa casa que somos nós, corpo, alma e espírito, firmado na rocha que é Cristo, firmado na rocha que é o Senhor, firmado nesta verdade, sem dar lugar, dar margem a nenhum tipo, para que o diabo possa estragar a nossa vida. Estarmos firmes nele. Eita glória, aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Precisamos viver mais profundo. Não precisamos sair da superficialidade. Casamento superficial, sabia que desmorona? Não pode ser artificial, superficial. Tem que ser firme. Um amando o outro. Você escolheu sua esposa te escolheu. Agora pegue junto. Haja o que houver, aconteça o que tiver, mas vocês estão juntos. Na saúde, na doença, na prosperidade, nos momentos de falta, seja o que for, não abra mão. Porque vocês têm uma aliança no Senhor. Uma fé superficial também ela desmorona. Caráter superficial desmorona. Tempestades revelam o que está escondido na base. Superficializar até pode impressionar pessoas, mas profundidade sustenta a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero terminar com isso. Cumpri o meu tempo, tinha mais coisas, mas o meu tempo é esse. Vamos lá.
Romanos 8, 38, 39. Veja que extraordinário isso. Para a gente encerrar com alegria, com adoração, sabendo tudo que o Senhor tem para você. Aleluia. Eu quero que você abra. Romanos 8, 38 e 39. Olha o que Paulo diz aqui. E aleluia. Oh, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer coisa outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, exatamente nada pode separar a nossa vida do amor do Senhor, que está em Jesus Cristo. Aleluia. O amor que nos garante segurança. Aleluia. Você pode ficar em pé. Oh, aleluia. Aleluia. Esse amor que nos reconciliou. Sabe, meu irmão, há mais de Deus para você. Há mais de Deus. Pare de viver na margem. Mergulhe no Espírito. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.